Acompanhe a leitura do texto sagrado, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 55 até o versículo de número 58, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Incline a sua fronte. Senhor amado, nós estamos diante do texto sagrado e queremos mais uma vez apelar ao Senhor em nome de Cristo Jesus, que nos ajude no momento da exposição desse texto, de todo esse capítulo, e que fale o nosso coração e venha nos encher com teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, Deus vai te ajudar a matar os seus gigantes. Deus vai te ajudar a matar os seus gigantes. Olha, ninguém falou amém, né? Os irmãos ficam meio ressabiados, né? Nessa noite, seus gigantes vão ser derrotados. Não é assim que a gente costuma ouvir as pessoas falando a respeito desse texto? É muito comum no mundo evangélico e até no mundo que não é religioso, os coaches e assim por diante, usarem esse texto das Sagradas Escrituras e reduzirem esse texto a uma abordagem simplista e de autoajuda, como se esse texto nos ensinasse que Deus haveria de derrubar todos os nossos inimigos e todos os nossos gigantes. Aquilo que eu disse aqui no começo, se fosse dito em algumas igrejas, em alguns lugares, em alguns contextos, as pessoas iriam glorificar a Deus. Amém, pastor? Eu sei que alguns aí falaram no coração, né? Amém? De certa forma, podemos aplicar de uma maneira parecida. Mas não é esse o motivo pelo qual esse texto está aqui. Ao explorarmos, amados irmãos, mais profundamente esse relato das Sagradas Escrituras, nós vamos descobrir que esse texto vai além de palavras encorajadoras. Eu te convido então a olhar para esse texto e a tentar juntos entendermos o porquê, no final das contas, Davi matou Golias. O porquê aconteceu isso? É claro que para que nós soubéssemos todos os porquês, nós demoraríamos muito tempo, né? Porque tem toda uma questão de contexto histórico e assim por diante. Mas nós vamos tentar resumir isso em alguns pontos importantes, para que a gente, pelo menos, a gente relembre e a gente venha a também aprender para aqueles que ainda não estudaram esse texto da Escritura, quais são os elementos principais desse texto e o que de fato nós podemos aprender com ele. O que nós podemos aprender com esse texto sagrado? Irmãos, é necessário, no entanto, nós vamos fazer uma leitura do texto, mas é necessário, antes disso, olharmos para o capítulo anterior e percebemos que Samuel ungiu a Davi como novo rei de Israel secretamente. O rei oficialmente era o rei Saul, mas Deus já tinha desprezado Saul. Samuel vai no capítulo anterior à casa de Jessé, em Belém, Jessé, o belemita, e secretamente ele unge Davi como rei de Israel. Ele já era ungido a essa altura, mas isso ainda não havia sido manifestado para todo o povo. Pela providência de Deus, Davi então chega até a corte real de Saul e alivia as dores e as perturbações de Saul com a sua música. Davi tocava harpa e Saul era um homem tremendamente atormentado
em seu coração. O texto sagrado diz que Deus envia um espírito maligno para atormentar Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. Deus havia já abandonado Saul, rejeitado o seu reinado. Deus já havia levantado Davi. Davi, então, é usado ali para ter um contato com o rei, e através dos toques do seu instrumento, as dores, as perturbações de Saul são aliviadas. Davi, no contexto anterior ao texto que nós vamos ler, ele é enviado por seu pai para levar comida para o campo de batalha aos seus irmãos. Davi, quando chega no campo de batalha e observa então aquele gigante Golias, um homem muito grande, um grande guerreiro, e ele vê aquele gigante afrontando a Israel, ele observa tudo aquilo. Era uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um povo que disputava a mesma área do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles eram rivais, eles também queriam conquistar aquela terra que é chamada no Antigo Testamento de Terra Prometida. Os filisteus vieram provavelmente da ilha de Creta, um povo muito antigo, e depois desembarcaram ali onde hoje é a faixa de Gaza. E toda aquela parte da faixa de Gaza é o que era lá no Antigo Testamento a Filístia. E Israel também tentou conquistar aquela área. Então, por questões de briga por território, começaram a haver ali guerras, e também por questões de diferenças culturais. Afinal de contas, Israel adorava somente um Deus, e os filisteus adoravam especialmente dois deuses, que era Baal e o deus Dagon, que era um deus metade homem, metade peixe, que eles entendiam que era o Deus que havia ajudado eles a chegarem da ilha de Creta, ali no mar Mediterrâneo, até a beirada ali de onde hoje é a faixa de Gaza. Irmãos, havia então todo esse contexto, o contexto de guerra do povo de Deus, o contexto de Deus ter ungido já Davi como rei secretamente, mas isso precisava ser manifestado, o contexto em que Jessé envia Davi para levar comida aos seus irmãos no campo de guerra. Davi não vai para guerrear, ele vai ali simplesmente para levar a comida aos seus irmãos. E ele então observa todas aquelas coisas, então, pronto. Estava preparado então o palco. Estava montado, ou estavam montados todos os elementos necessários para que aquele quem Deus queria exaltar como ungido naquele momento, fosse exaltado como ungido do Senhor. E para que ficasse manifesto, gradativamente, que Deus havia rejeitado Saul e Deus havia escolhido Davi. Estava tudo pronto, estava tudo preparado. Nós temos então a narrativa de todo esse capítulo 17. E nós vamos ler a partir do versículo 41, para que a gente possa relembrar aqui os elementos desse confronto entre Davi e Golias. Versículo de número 41, do capítulo 17 em diante, primeiro livro de Samuel, diz o seguinte: o filisteu se vinha chegando a Davi. Davi, dentro do contexto, ele já tinha aceitado lutar contra o filisteu. E o seu escudeiro, o escudeiro do filisteu, ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Davi era um jovem, os estudiosos falam de uma idade entre 15 e 19 anos no máximo. Davi era um adolescente. Quando aquele gigante vê aquele homem, Davi, aquele jovem, aquele adolescente, despreparado, ele menospreza, obviamente, menospreza Davi. Versículo 43 diz o seguinte: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quem eram os deuses dos filisteus? Baal e Dagon. Então ele lança ali pragas, ele amaldiçoa Davi pelos deuses dos filisteus. Nós não entendemos o porquê exatamente o gigante aqui falou de vir com paus. Alguns entendem que o gigantismo tinha como efeito colateral eles não enxergarem muito bem. Então, provavelmente, ele não tinha enxergado muito bem ali quem era Davi. Versículo de número 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti
em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Versículo de número 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Lembrando que a funda naquela época não era um mero instrumento, não era um mero estilingue, era algo usado em guerra mesmo, era, digamos que o pai do revólver, antes da invenção da pólvora, e podia alcançar ali aquela pedra a velocidades de 160 km até 240 km por hora. Há vídeos hoje aí que nós podemos observar pessoas usando essa funda, e exemplo de que uma funda bem usada poderia afundar o crânio de uma pessoa. Então é claro que existe o elemento miraculoso aqui. Deus é poderoso, mas nós não podemos menosprezar o instrumento de Davi. Era um instrumento usado em guerras. Versículo de número 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Era muito comum naquela época a decapitação, para que a cabeça pudesse ser levada até o local, né, até o povo de Deus ali, e eles pudessem todos ver aquela cabeça, é um negócio meio sanguinário para nós hoje, né, como um símbolo de vitória. Não precisamos ir muito longe, se a gente observar lá o cangaço lá de Lampião, né, nos tempos de Lampião, a gente vai observar que havia essa prática também de se arrancar a cabeça como um sinal ali de vitória. Versículo de número 52, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Versículo de número 54, os irmãos podem ler? Irmãos amados, eis o texto, eis o contexto, e agora nós precisamos entender o porquê, no final das contas, esse texto está aqui. O porquê que essa história está registrada e o porquê que Davi matou Golias. Lembrando os irmãos de que isso não foi um assassinato, isso foi, claro, uma pessoa morreu, só que no contexto de justiça de guerra, por isso que Deus não considerou um crime. Era um contexto de guerra, e nós observamos, por exemplo, nas nossas confissões de fé, dizendo que em contexto de guerra, em contexto de legítima defesa e alguns outros contextos, a vida de alguém pode ser tirada legitimamente. Então, esse era o contexto, só para explicar para os irmãos porque que isso não foi considerado um assassinato, sendo que está escrito lá em Êxodo 20, não matarás. Então, isso não infringiu aquele mandamento. Mas, meus irmãos amados, nós devemos então responder a pergunta por que esse texto está aqui. Eu quero compartilhar 3 coisas com os irmãos. A primeira coisa é que esse texto está aqui, primeiro, para nos dar um exemplo de fé. Nós vemos a fé na vida de Davi de diversas maneiras aqui. Primeiro, porque ele acreditou em algo que não se podia ver. Ele se recusa a se concentrar no que ele está vendo e no que ele está ouvindo. O que é que Davi está vendo? O que é que Davi está ouvindo? Ele está vendo um gigante fortemente armado, fortemente treinado. Ele está vendo
o povo de Deus, amedrontado, ele está ouvindo ameaças deste homem, deste gigante. A fé de Davi faz com que ele não se concentre naquilo que ele está vendo e nem naquilo que ele está ouvindo. E a fé é exatamente nos concentrarmos no invisível. Quando observamos o contexto geral aqui, a rejeição de Davi em relação à armadura que Saul tinha. No contexto anterior, tentaram colocar a armadura de Saul em Davi. Davi não se sentiu confortável com aquilo. Ele não estava desprezando a providência de Deus. Não é que não se podia usar armas. Na verdade, o povo de Deus tinha armas a mando de Deus. Mas a ideia é que a fé de Davi é manifesta no fato de que ele entendia que a vitória não dependia necessariamente da arma. Se o exército de Israel fosse para a guerra sem arma, eles estariam pecando? Sim, porque eles estariam tentando ao Senhor. Mas o fato de eles usarem armas não significava necessariamente que eles deveriam confiar naquelas armas. A Bíblia vai dizer isso. No Salmo que diz que quem guarda a cidade é o Senhor. Está vigiando, mas quem guarda de verdade é o Senhor. É necessário uma coisa, mas quem dá a efetividade da coisa é o Senhor. Veja, Davi conseguiu enxergar aquilo que as pessoas não conseguiam enxergar, mesmo sendo um adolescente, simplesmente porque Davi acreditava em Deus. Ainda falando sobre a fé de Davi, algo que chama bastante atenção aqui, irmãos, e é bem importante para nós, e como uma perspectiva de observação desse texto, que às vezes passa batido, é que Davi, ele tinha um tremendo zelo pela causa de Deus. Davi não tinha zelo somente pelas suas causas pessoais. Ele tinha um zelo pela causa de Israel, a causa do povo de Deus. Quando nós olhamos esse texto, nós observamos, como disse no início, que muita gente usa esse texto como motivação para a resolução de problemas pessoais. Não é verdade? Mas olha só, irmãos. Esse texto não pode ser usado como motivação para a resolução de problemas pessoais. Porque o Golias não era um problema pessoal de Davi. Golias era um problema para o povo de Deus. Então não estamos falando aqui de meramente um problema pessoal, de meramente um obstáculo do cotidiano. Estamos falando aqui de um problema sério dentro do contexto do reino de Deus do Antigo Testamento, e que Davi observa esse problema e ele se responsabiliza por causa do seu zelo. Ele diz, não, esse problema aqui do povo de Deus é um problema agora meu. Então esse texto vai na contramão do que as pessoas falam. As pessoas pegam esse texto e usam para os seus problemas, ignorando completamente o povo de Deus. Davi deu exemplo de fé porque ele teve zelo tamanho de enxergar o problema e dizer assim, esse problema aqui, eu vou tentar resolver isso aqui. Ele diz para o gigante, você está afrontando ao Deus de Israel. Você entende como Davi, ele toma o problema de Golias como um problema para ele, mas ele explica com as suas palavras que ele entendia que era um problema do reino. Está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Quantos problemas você observa e quantas resoluções de problemas a igreja precisa? E quantas vezes você se responsabilizou e disse assim, eu quero resolver esse problema? Você disse, não, esse problema aqui, eu estou vendo que está precisando dessa área, está precisando de gente para trabalhar nessa área aqui. Tem a ver com o reino de Deus. E Davi, o zelo dele era tamanho pela causa de Deus, que ele disse, não, eu quero ajudar nesse problema. Está entendendo? Está entendendo porque não tem nada a ver com problema pessoal?
tem a ver com o zelo de um homem que entendia o que é o contexto do reino de Deus no Antigo Testamento e dizia o seguinte: um problema do reino é um problema meu também. E o que a gente faz hoje? Um problema da igreja é problema da igreja, não é problema meu. E aí a gente quer que Deus derrube os nossos gigantes. É por isso que às vezes Deus derruba a gente, não os gigantes. Para que a gente entenda que esse texto não está falando de resoluções de problemas pessoais. Esse texto não está falando de meramente um positivismo. Esse texto está falando de problemas relacionados ao povo de Deus e nos ensinando que deveríamos então, ao invés de deixar as coisas para as outras pessoas fazerem, nos responsabilizar pelas nossas obrigações na igreja. Porque o que é o reino de Deus hoje, irmãos? O que era na época de Davi era o Israel étnico. O que é hoje? A igreja. A igreja é o reino de Deus, hoje. Foi Jesus quem disse isso. O Novo Testamento todo diz isso. O texto que nós lemos, Apocalipse, do Cordeiro, diz isso. E é interessante como Davi, ele expressa isso. Veja o versículo de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi estava preocupado com ele ou com Israel? Você está preocupado com você ou com a igreja ou com o reino de Deus? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem você tem afrontado. Você percebe que hoje a lógica é diferente? As pessoas pegam esse texto, tiram do contexto. Senhor, me ajuda a resolver os problemas pessoais. Ah, Senhor, eu tenho tantos problemas. Eu preciso casar, eu preciso namorar, eu preciso comprar, eu preciso isso, aquilo. Deus sabe o que você precisa. Mas e o reino de Deus? Alguém disse: cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Parece que essa era a mentalidade de Davi. Davi entendia com urgência que, naquele momento, o contexto do reino de Israel precisava dele. Ele precisava se responsabilizar por aquilo. Irmãos, aqui nós temos não vou dizer um tapa na cara, mas um murro no nosso rosto. Porque nós estamos falando de um adolescente que tomou a sua responsabilidade. E hoje, quando a gente vê na igreja pessoas que são eleitas para cargos e não assumem suas responsabilidades. O reino de Deus, que se vire. Nós estamos falando aqui de um jovem que pegou a responsabilidade que nem era dele, ou era a responsabilidade dele? Destruir o gigante. Não era, ele não era um guerreiro. Mas por causa do seu senso de responsabilidade, ele diz: não, isso aqui é uma causa do reino. Eu não vou permitir que isso aconteça. E ele, confiando em Deus, foi e assumiu a bronca, assumiu o problema. Precisamos de homens hoje em dia, irmãos. Precisamos de homens que assumem as suas responsabilidades. Que liderem a sua família, que liderem a igreja. Que não sejam, na linguagem moderna, Nutella. Mas sejam homens de verdade. Olha só o versículo número 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em... Davi estava preocupado com uma causa pessoal, irmãos? Não, definitivamente não. Portanto, não podemos meramente usar esse texto para questões pessoais, individualistas, egoístas, e simplesmente de satisfação temporal. Devemos entender que esse texto está falando de coisas muito além das questões meramente pessoais. É interessante
É interessante que muita gente ora pedindo a Deus poder. Senhor, me capacita. Pessoas olham para essas narrativas bíblicas e pedem a Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero ser assim, ó. Olha a Sansão, eu queria ter esse poder. Narrativas do Novo Testamento, dos apóstolos curando as pessoas. Às vezes tem crente que ora, Senhor, eu queria ter isso daí também. Mas a pergunta é, você quer esse poder para quê? Para a satisfação pessoal ou para o reino? Deus está disposto a te dar poder para derrubar os gigantes. Amém? Só que não os teus gigantes pessoais. Mas sim os obstáculos que têm a ver com o reino dele. Pois o reino dele está acima de sua vontade pessoal. Veja, irmãos, esses dias eu ouvi o reverendo Ageu, diretor do nosso seminário, falando uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. E ele dizia que às vezes a gente não sabe o que é ser servo de Deus. O que é ser servo de Deus? Quando a gente é criança, a gente tem uma noção um pouco melhor, pelo menos a gente observa nas crianças, observando, a gente tem uma noção um pouco melhor, que a criança tem que fazer coisas que ela não quer fazer, mas porque tem que fazer. As crianças gostam de acordar cedo para vir para a escola dominical? Não gostam. Mas o que a gente diz? Vai lá, levanta, nem que a gente pega no colo, né? Por que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente manda. E eles obedecem. Você é servo de Deus mesmo? Qual foi a última vez que você fez uma coisa contrariado? Se você faz somente aquilo que você quer e nunca faz aquilo que você é contrariado, você não é servo de Deus. Eu só vou participar se eu quero, se eu me sentir bem. Não, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não vai se sentir bem. Porque a gente é servo. Não somos nós que somos servos. Desculpe, não é Deus que é servo, nós somos servos. Então, uma vez que nós somos servos e não Deus é o nosso servo, muitas vezes nós vamos fazer coisas que não queremos fazer, mas temos que fazer. Pastor, não queria fazer porque não tenho vontade, tal. Tudo bem. Mas você é servo. E quem manda é Deus. Ou você não é servo? Se Cristo é o nosso Senhor, Ele deve mandar em nós. E mesmo que não estejamos querendo, que não queiramos acordar pela manhã para vir na escola dominical como as crianças, Ele nos manda fazer. Veja, irmãos, nós observamos esse exemplo de fé na vida de Davi. A fé também de Davi, para a gente terminar esse ponto, sobre a fé dele, tem a ver também com a coragem. Quando Davi observa a afronta do filisteu aos filhos de Israel, ele fica tremendamente irado, porque é uma afronta a Deus, ao povo de Deus. Qual foi a última vez que você se irou por uma coisa que afronta a Deus e o povo de Deus? Geralmente a gente se ira quando é uma coisa pessoal. Não pode pisar no meu calo. Pisou no calo da pessoa, a pessoa ficou irada. Mas o teu calo não é mais importante que as questões do reino. Davi se irou, se indignou por uma questão que estava acima dele. Fé é isso, irmãos. Fé, se você crê em Cristo, você vive o invisível. Se você crê em Cristo, você toma a responsabilidade para si de problemas e tenta solucionar problemas para a glória de Deus. Você se importa com o reino de Deus. Você se importa com o crescimento do reino de Deus. Você faz alguma coisa mesmo contrariado, porque quem manda não é você, é Deus. Mas vivemos nos tempos pós-modernos, em que o homem tenta ser o centro de sua vida. E sabe o que Deus faz para que a gente lembre que nós não somos o centro? Pandemia, enfermidades, coisas para que a gente se lembre, realmente eu não estou no controle.
realmente não tenho poder. E assim por diante. Irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina, então, esse texto nos dá um exemplo de fé genuína. Mas perceberam que não é essa fé que as pessoas falam? É fé no sentido bíblico. Não fé humanista. Não uma fé individualista. Não uma fé para quebrar barreiras de conquista de sucesso pessoal. Mas uma fé que está conectada com os propósitos do reino de Deus, que estão acima das nossas demandas pessoais. Você quer ver um exemplo maravilhoso para a gente fechar esse ponto? Jesus, ele sentiu tamanha tristeza porque ele levaria os pecados das pessoas. No Getsêmani, ele ora a Deus. Você imagina, irmãos, alguém que nunca pecou vai ser considerado um pecador. E ele pede para Deus: Pai, passa de mim esse, porém seja feita a sua vontade. Sabe o que isso quer dizer? Não era agradável ir para a cruz. Obedecer a Deus nem sempre é agradável. Se você quer seguir uma religião agradável, não venha para o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico fala de cruz, fala de negação da vontade, fala de Jesus como Senhor, fala de não reconhecimento nessa terra, porque existe uma outra vida, e lá é outra história. Mas, passando para o nosso segundo ponto, irmãos amados, esse texto está aqui também para revelar a glória de Deus. Lembremos-nos de que os personagens principais, ou o personagem principal das narrativas bíblicas, é sempre Deus. Porque é Ele quem levanta, é Ele quem capacita, é Ele quem age, é Ele que demonstra a sua providência, é Ele quem faz o milagre, é Ele quem conduz a história. Então o personagem principal, mesmo que Deus às vezes não esteja aparecendo em alguma narrativa, mas por trás daquela narrativa é Ele. Ele é o personagem principal. Então esse texto está aqui também para revelar o poder de Deus. Qual era a lógica dessa disputa, irmãos? A lógica das guerras do Antigo Oriente não era só uma lógica de disputa de povos. Era uma lógica também de disputa de deuses. E muitas vezes, por essas disputas e pelos resultados dessas disputas, se ficava entendendo quem era o Deus maior. Deus não fecha a boca do leão para glorificar Daniel, mas para glorificar Ele mesmo, para que Nabucodonosor entendesse que há Deus dentre o povo de Deus, há um Deus verdadeiro. Deus não livra os 3 jovens da fornalha simplesmente por benefício deles, também por isso, mas não só por isso, mas principalmente para que o imperador, o dominador daquela época, pudesse entender que há um Deus poderoso acima de todos aqueles que se denominam como deuses. Essa guerra está aqui para mostrar que o verdadeiro campeão é Deus. Ele é o verdadeiro poderoso. Um vem em nome do verdadeiro Deus, o outro vem em nome de falsos deuses, Baal e Dagon. E o resultado demonstra que Deus é aquele que é o Deus verdadeiro. Deus cumpre o seu plano de erguer a fama do seu ungido, demonstrando que ele era o Deus verdadeiro. E apesar de Davi ser falho. É o que o Novo Testamento vai chamar de tesouro no vaso de barro. O tesouro é Deus. O campeão do texto é Deus. E é por isso que o Novo Testamento vai dizer, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse texto nos dá um exemplo destacado, irmãos, do poder que o Senhor tem de conceder vitória ao seu povo em circunstâncias completamente desfavoráveis. Porque quem era mais poderoso belicamente, Davi ou Golias? Golias. Deus se aproveita de circunstâncias desfavoráveis para mostrar que o poder vem dele. Você quer ver um exemplo? Quem é mais poderoso, você ou o diabo? Se Deus deixasse de proteger você, em um só segundo o diabo te matava.
destruiria a sua vida. Nós vencemos Satanás, mesmo sendo mais fracos do que ele. Porque o nosso poder vem de Deus. Esse texto está aqui então para demonstrar a glória de Deus. Para mostrar que não há Deus além do nosso Deus. Para destronar o politeísmo. A ideia de que existem vários deuses. E veja, irmãos, Deus é um Deus extremamente exclusivista nesse sentido. Ele não aceita que a sua glória seja dividida com nenhum outro Deus. Sabe por quê? Porque não existe nenhum outro Deus. Deus poderia chamar o seu povo de um contexto politeísta e dizer o seguinte: adorem qualquer Deus. Sou eu que existo mesmo, então tranquilo. Deus não concorda com a ideia de que todos os caminhos levam a Ele. O Antigo Testamento inteirinho aponta para a indignação de Deus em relação aos falsos deuses. Nós não deveríamos então entender que Deus vai aceitar qualquer crença que tenhamos. Deus estabelece uma verdade e nós devemos seguir essa verdade que Ele estabeleceu e não a nossa própria verdade. E por último, meus irmãos, obviamente que talvez esse seja o motivo principal pelo qual esse texto está aqui. Um terceiro motivo importante, porque Davi matou Golias, é que esse texto aponta para Jesus. Aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro do plano de Deus, esse texto não está de maneira alguma desconectado da história da redenção. Ele não é um texto, uma peça aleatória, ou uma peça que tem um significado por si só e acaba aí. Ele tem um significado, mas ele é uma peça dentro do emaranhado, do quadro, completo do plano de Deus. Do fio condutor das Escrituras, que tem como elemento condutor a redenção do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para a redenção, para a glória de Deus, para a soberania e a providência de Deus que conduz todas as coisas. E esse texto não é diferente. A partir da sua unção, da unção de Davi, ele se torna a figura central. A partir daqui, Davi se torna a figura central do povo de Deus do Antigo Testamento. E giram em torno da pessoa de Davi a maioria das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Veja que também gira em torno da pessoa de Abraão. Mas a partir deste momento em que Davi desponta como ungido do Senhor, a figura de Davi aparece muito mais do que a figura de Abraão e de Moisés, inclusive associada ao Messias que haveria de vir. Se Abraão foi o fundador da nação do povo de Deus, Davi foi o fundador da família messiânica. Afinal de contas, Jesus Cristo viria da descendência também de Davi, da tribo de Judá e assim por diante. Irmãos, nós observamos então esse texto sagrado demonstrando que Davi se tornou um tipo de Cristo. Lá na frente, Deus vai fazer um pacto com Davi, o que é chamado de pacto davídico, uma aliança que Deus faz com Davi, prometendo, entre outras coisas, a promessa principal é que o trono de Davi seria eterno. Deus promete que jamais faltaria descendência para o trono de Davi. Isso se cumpre em Jesus Cristo. Afinal de contas, nós vimos um texto que nós lemos hoje, em tantos outros textos que nós poderíamos lembrar. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Lembra do cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Messias viria da descendência de Davi. O texto que nós lemos, o próprio anjo que estava ali com João naquela revelação diz: não chores, pois João estava chorando muito, pois não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O anjo diz para João: não chores, pois tem alguém. Esse alguém é a raiz de Jessé. A raiz de Jessé. E há uma referência também a Davi na sequência. A raiz de Jessé,
Qual é a referência, Davi? A raiz de Jessé. Aquele que vem da descendência de Davi. Apocalipse, capítulo 5, o texto que nós lemos. Jessé, pai de Davi. Portanto, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos que todas essas promessas se cumprem em Cristo Jesus. E que, de certa forma, meus irmãos, Davi é um tipo de Cristo e há muitas similaridades entre Davi e Cristo. Veja, Davi teve uma rejeição inicial por conta da sua aparência, por conta de algumas características de Davi. Jesus também teve uma rejeição inicial. Davi foi ungido rei, ungido. Daí que vem a nomenclatura de Jesus, ou ungido, ou em hebraico, Messias, e em grego, Cristo. Jesus é o ungido. Davi era um rei, Jesus também é um rei. E assim por diante, nós vemos aqui diversas similaridades daquilo que aconteceu com Davi e daquilo que aconteceu com Cristo. É claro que é um símbolo, um tipo, não é um tipo perfeito. Davi não era Cristo, por isso ele era um homem pecador. Mas a sombra Davi apontava para a realidade Cristo. De forma, meus amados, que é Jesus Cristo que é o campeão de Deus. Jesus é o campeão do seu povo. Se nesse contexto aqui, as pessoas comemoravam e diziam, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E ovacionavam Davi, dizendo que Davi era o grande campeão do seu povo. Nós adoramos, reconhecemos que Jesus Cristo é o verdadeiro campeão do seu povo. Jesus é o verdadeiro vencedor do seu povo. E ele vence também de uma maneira misteriosa, sem uma estética de guerra. O que é uma estética de guerra? Sem armas humanas. Assim como Davi aparentemente não estava preparado aos olhos de Golias. Jesus Cristo começa a sua guerra na terra nascendo em uma manjedoura. Jesus Cristo se torna uma pessoa simples, filho de Deus, pobre, humilhado, morte, tortura, e aquilo que a gente pensa que é derrota, a Bíblia chama de vitória. E o apóstolo Paulo vai dizer que na cruz, Colossenses, Paulo diz isso, na cruz, Jesus expõe ao ridículo principados e potestades, triunfando sobre elas. Jesus vence os poderes das trevas, Satanás e os seus demônios, e ele vence através da sua humilhação, através do seu sangue, fazendo com que hoje eu e você não sejamos fulminados por causa do seu sangue precioso que abriu vivo e novo caminho pelo qual nós entramos à presença de Deus. Amém? Observamos esse texto, portanto, meus amados, que ele nos ensina 3 coisas principais. Devemos seguir o exemplo de Davi em sua fé, zelo e coragem. Devemos entender que esse texto demonstra a glória de Deus e o poder de Deus, e não o poder e glória de Davi. E devemos entender que a ascensão da figura de Davi, que começa aqui, ele já era ungido e ele iria ascender ao trono e ser reconhecido, tudo isso aponta para frente. O que era futuro para Davi, para nós já aconteceu. Cristo já veio, morreu, ressuscitou. Agora está à destra do Pai, o nosso campeão, o nosso vencedor. Ele de fato é aquele que conquista todas as coisas, está agora intercedendo por nós. E as nossas confissões de fé, os nossos catecismos vão dizer de uma maneira maravilhosa, que todas as vezes que a palavra de Deus é pregada de uma maneira fiel, é o próprio Cristo que está ali exercendo o seu reinado, exercendo o seu ofício profético e o seu ofício sacerdotal. Portanto, ele está aqui conosco. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Se você ainda não tem um encontro com Jesus Cristo, você não aceitou a Cristo de todo o seu coração, tudo isso é para falar de Cristo. Ele é a principal pessoa, Ele é o centro. Entregue-se de todo o seu coração.
a Jesus Cristo. Tenha um compromisso com Ele. Que Ele seja o seu Senhor. Que você não mande mais na sua vida, mas que Ele mande. E aí nós vamos fazer coisas para Ele que às vezes não temos vontade, mas sabemos que é o necessário. Que você tenha essa maturidade, que você tenha essa fé. Estamos na nossa igreja do Parque Nacional, começando o ano, muitas coisas para fazer. E essa igreja, por si só, não seria importante se isso não tivesse a ver com o reino de Deus. É o reino de Deus que faz com que a obra seja importante. E o que você tem feito? Como você tem usado os seus dons, os seus talentos? Muita coisa a ser feita. Davi sabia, tinha uma noção que Deus te use também.